O título, inspirado em Abelardo Barbosa, o velho guerreiro Chacrinha. Explica ou confunde? Bom, eu disse que ia falar em CPI, mas eu começo falando muito da entrevista que Eduardo Cunha, o ex-presidente da Câmara, deu, depois de 4 anos e meio de prisão, né, à CNN. Uma entrevista em que ele analisa muito bem a situação brasileira, né? Teve tempo para pensar a respeito. Então vamos lá. Depois de 4 anos e meio preso, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, MDB, falou por 50 minutos na CNN sobre o passado, no caso impeachment de Dilma e Lava Jato, né? Ele chegou a dizer que Dilma afundou ela própria, né? Que foi outra pandemia, e palavras dele, e que ela perdeu a base de sustentação, por isso passou por lá, mas que o contexto jurídico disso, até esse contexto político que eu acabei de falar, mas o jurídico foi que ela fez o que quiseram, o que queriam que Bolsonaro fizesse. Queriam que Bolsonaro assinasse a compra de vacinas que ainda não existiam, não tinham ainda licença, nem nos Estados Unidos, não. E com cláusulas diferentes, queriam isso, para pegá-lo no crime de responsabilidade. Dilma fez isso, acabou baixando alguns decretos que não tinham ainda o respaldo orçamentário do crédito. E falou também sobre a Lava Jato, né? A Lava Jato ele criticou muito, né, as incoerências da Lava Jato, as arbitrariedades, etc. Bom, falou sobre o presente, ele comparou Lira e Maia na presidência da Câmara, né? Chegou a usar uma frase dizendo que Maia não tem o tamanho que acha que tem, né? E disse que Lira, finalmente, é a democracia voltando para a Câmara porque os líderes agora têm voz e não há oposição. Mas ele falou principalmente sobre o futuro da CPI e a eleição do ano que vem. CPI e eleição do ano que vem são irmãs chifópagas, né? Os anos de isolamento serviram para produzir um livro e analisar à distância o evoluir da política e tornar mais lúcida a sua bola de cristal. Sobre a CPI, que tirou o tempo do noticiário pandêmico, né, porque era só pandemia, aquela campanha para deixar você em pânico, né, aquela campanha funerária, para paralisar você e você não pensar, não reagir, não pensar nas suas liberdades, né? Claro que a gente tem que se preocupar com a doença que pode atingir cada um de nós, né? Mas essa é uma preocupação permanente, né? Mas, enfim, o ex-presidente da Câmara tem visão semelhante à do observador atento e isento, que a CPI é um palanque eleitoral, isso ele disse, com o ativismo de Renan Calheiros, que procura recuperar o poder perdido. Palavras de Eduardo Cunha. Ele reforça a opinião de quem percebe que vai dar em nada, porque precisa produzir algo que possa ser levado ao Ministério Público. Ainda na quinta-feira, um delegado de polícia, uma advogada, outra advogada, senadores lá, tentando já fazer algum tipo de enquadramento no Código Penal de Pazuello, né? Não adianta, eles não enquadram, tem que ir para o Ministério Público, como lembrou Eduardo Cunha. No alvo federal, mais tiros serão dados esta semana. Ontem, o ex-ministro Ernesto Araújo, e hoje o ponto alto será o interrogatório do ex-ministro da Saúde, general Pazuello. Aí eu reforço a você, né, que esse artigo foi escrito na terça-feira, né, porque sai nos jornais de quarta-feira. Então, saiu nos jornais de quarta-feira. Então,
Foi o tiroteio que se viu, né? Tanto em Pazuello quanto em Araújo. Araújo se saiu muito bem, Pazuello eu acho que também se saiu bem. Sobre a eleição presidencial, agora vem os dois últimos parágrafos de uma visão assim muito isenta, distante lá da prisão, né? De um político que aprendeu aí no chão da Câmara, né? Sobre a eleição presidencial, o ex-deputado não vê futuro para uma terceira via. Eu vejo que Ciro Gomes está insistindo, né? E que seria uma terceira via, né? Tem Moro, o Dória querendo, né? O Eduardo Leite também, lá, o PSDB falando, né? A última fala foi dos progressistas. O PP é o partido onde Bolsonaro ficou mais tempo. Ficou, não sei se foi 11 anos ou mais. E na quinta-feira ainda se falava, é um partido bem organizado, está em todos os estados, fica mais fácil do que um partido criar agora e ter que conseguir as tais assinaturas e tal, e pode atrasar bastante. Mas, enfim, voltando aqui ao texto. O deputado não vê futuro para uma terceira via. Ele lembra que a eleição está polarizada desde a primeira direta da redemocratização, né? 1989, cobri essa eleição. Eu fiz o último debate, a última etapa do último debate entre Collor e Lula. Então, só para a gente lembrar, né, o pessoal que fala, está polarizado, está polarização desde a eleição Collor-Lula, né? Desde então, foi PT versus PSDB, até que Bolsonaro substituiu os tucanos no antipetismo e ganhou a eleição. Análise perfeita de Eduardo Cunha. Ele prevê enfrentamento entre Bolsonaro e Lula, bem distantes de uma eventual terceira via, e que um lado terá os bolsonaristas e os antipetistas juntos, né? E de outro, os petistas e os anti-Bolsonaro. Parece que ele acertou direitinho aí, né? Tem gente que é antipetista, mas não é Bolsonaro. Mas aí a opção é apoiar Bolsonaro porque é antipetista. E tem gente que é anti-Bolsonaro e não quer saber do Lula. Mas para combater Bolsonaro vai ter que aderir ao Lula, né? Ele chegou a fazer ironia, dizendo que fulano vai empatar com Cabo Daciolo e tal, que não vai ter voto, tá com ilusão, esses que estão entrando na terceira via. Palavras de Eduardo Cunha. Vamos então ao último parágrafo. Bem, Bolsonaro, isso eu estou falando. Nesse último parágrafo, eu não estou citando mais o Eduardo Cunha. Bolsonaro já está decidido a concorrer à reeleição. Lula é que ainda está sondando as chances. Embora esteja com um olho nas pesquisas, que o dão como vencedor, ele deve estar com outro olho no 1º de maio da Avenida Paulista, nas cidades brasileiras das movimentações de rua e na demonstração de força pró-Bolsonaro do agro no último sábado em Brasília. Ainda está assuntando, desconfiado. Porque senão ele já teria dito, sou eu, acabou. Se ele disser sou eu, vai ser ele. O Eduardo Cunha, que eu disse que não está citado aí no último parágrafo, chegou a dizer que se Lula abandonasse o PT, ele teria a chance de ganhar a eleição com um partido de centro. Mas Lula abandonar o PT, eu acho que significa a ruína de dois, de Lula e do PT, né? Bom, aí terminando, eu pergunto, para onde irá a terceira via havendo segundo turno? Aí a terceira via entra no primeiro. Agora, se houver segundo turno,
Para onde vai a terceira via? Para que lado vai o centro? Eduardo Cunha deve estar se divertindo com o que ele fez pensar com essa entrevista à CNN. Faz lembrar Chacrinha. Eu vim para confundir e não para explicar. De Brasília, Alexandre Garcia.